Vamos começar a resolver essa questão, ó. Começando, comando da questão, vamos lá. As matérias jornalísticas referem-se a movimentos grevistas ocorridos no Brasil nos anos de 1917 e 2017, apresentando contextos diretamente associados ao conflito entre capital e trabalho em áreas urbanas. Capital e trabalho em áreas urbanas, movimento grevista, ocorrido em 2 anos, de 1917 e 2017. Tendo como base o texto, olha só, quando fala tendo como base essa matéria, a matéria vai te jogar para a alternativa certa, ela vai te ajudar a saber a alternativa certa. Quando tem a partir do texto, é o texto que manda. Compreende? Tendo como base o texto vai te orientar para a resposta certa. Quando tiver a partir do texto, você esquece tudo que você sabe da matéria e interpreta o texto e acha a resposta certa. A partir do texto, o texto falou que Rita é bacana. A resposta vai ser Rita é bacana. Tendo como base o texto, você vai ler o texto e o texto vai te orientar para a resposta correta. Ele vai querer te mostrar a resposta correta. Então vamos lá. As principais semelhanças entre os dois contextos mencionados se relacionam aos seguintes fatores, que é a semelhança. Então, que é semelhança entre os dois textos. Olha só, eu lendo o comando da questão, eu já tive uma prévia do que os dois textos vão falar. Eu já sei o que a questão quer, eu já sei o que eu tenho que observar nos dois textos. Tá entendendo a importância disso? Então eu já sei o que eu tenho que observar nos dois textos, eu já sei o que a questão quer, que é a semelhança entre os dois. Então eu vou para o texto para observar a semelhança entre os dois. Então vamos lá, começar texto 1. Vou trocar a caneta aqui para ficar tranquilo. Vamos lá, leitura do título. O título já vai te falar alguma coisa. Miséria em revolta. Movimento grevista assume cada vez maiores proporções. Então, é o que eu já sabia disso, porque o comando da questão já me falou, mais ou menos. Vamos lá. Apresenta-se com um aspecto cada vez mais alarmante o movimento que começou no Contonifício Crespi e se propagou a outras fábricas em número avultado. Não há como negar a justiça do movimento grevista. Não há como negar a justiça do movimento grevista. São suas causas inegáveis. Por quê? Porque eu estou marcando isso aqui. Porque eu já sei que o texto que é as semelhanças falando do movimento grevista. Aí eu tenho o texto aqui já falando que esse movimento grevista não tem como negar ele e suas causas inegáveis. Eu marco isso. Salários baixos e vida caríssima. Com elas coincide a época de ouro da indústria, que trabalha como nunca e tem lucros como jamais. Censura-se as violências dos grevistas. Entretanto, no mundo não se encontraria uma justiça para essas atitudes. Pais de famílias que vivem sendo explorados pelos patrões, que vêm os indústrias fazendo-se milionários à custa de seu suor e de sua miséria. Esses pais não podem ter a calma precisa para reclamar dentro de uma lei que não os protege. Uma lei que não os protege. Antes permitida que o seu sangue seja sugado por vampiros insaciáveis. Então eu tenho um texto totalmente a favor da greve, contra o patrão, e falando que é inegável
inegáveis salários baixos e vida caríssima. Então é totalmente a favor da greve. Agora a gente vem aqui, ó. Ponto importante. Olha só, lê a legenda do texto. O combate. Então, mais uma informação que o texto é um texto operário, é um texto a favor dos operários. Que é um texto, o jornal O Combate. Então, beleza, eu interpretei o texto. Como que eu interpretei esse texto dessa forma? Porque eu já sei o que a questão está pedindo. Vamos lá. Segundo texto, de greve em greve. Ao longo da história republicana, vários movimentos sociais preferiam interpretação própria da modernização, como expansão de direitos, e agiram para converter ideias em fato. São Paulo viu isso em 1917. Olha, São Paulo viu isso em 1917. Esse texto faz referência a esse texto que eu acabei de ler, ó. Tá vendo? Então você já vê que o texto está indo a favor daquele texto lá. Quando assistiu à sua primeira greve geral, correto? A cidade parou. Aderiram categorias em cascata. Demandamente de melhores salários. Mesma coisa do outro texto, ó. Salários e de condições de trabalho. Manifestantes daquele tempo se parecem mais com os de hoje do que se possa imaginar. Se parecem mais do que com os de hoje. Beleza. A resposta das autoridades de então também segue a moda. Em 1917, um jovem sapateiro espanhol foi baleado no estômago. Em 2017, um estudante teve cabeça golpeada com um cacetete. O enterro do sapateiro virou a maior manifestação de protesto que os paulistas tinham visto até então. Já a greve geral de abril de 2017, 35 milhões de pessoas pararam, segundo os sindicatos. Aqui, ó, tá uma parte muito importante, ó. Tá comparando. Em 1917, um jovem sapateiro foi baleado no estômago. Um estudante teve a cabeça golpeada. Então, você vê que os textos, eu já sei o que o texto quer, e quer ver a convergência dos dois textos. Os dois textos falam que a greve é justa, baixos salários, vida cara. O outro texto também fala a mesma coisa, ainda fala da repressão policial. Então vamos lá. Tendo como base essa matéria, as principais semelhanças entre os dois contextos mencionados se relacionam aos seguintes fatores. Letra A. Precarização salarial e ampliação da regulação estatal. Precarização salarial, correto. Mas ampliação da regulação estatal. Em algum momento o texto, os dois textos te jogaram para uma regulamentação estatal, para que se tivesse regulação estatal não teriam essas greves. O texto, em momento algum, falou que tinha uma regulação estatal apoiando esse movimento, apoiando os trabalhadores, botando ordem no negócio. Não tinha, a momento algum, o texto te falou claramente isso. Então a A não tem como ser marcada. Letra B. Aumento do desemprego? Beleza, pode ser. E revisão de leis trabalhistas. Nem que tinha lei trabalhista. Se tivesse essas revisões de lei trabalhista, se tivesse essas leis trabalhistas, não precisava das greves. Então, ao momento algum, os dois textos falam de leis trabalhistas, de revisão, regulamentação dessas leis trabalhistas. Então, não tem como marcar a letra B também. Qualquer aluno, sem saber nada da matéria, podia fazer essa questão e acertar ela, fazendo dessa maneira. Letra C. Repressão policial. Corretíssimo, falou isso aqui. E relevâncias das reivindicações populares. Cara, com certeza. Com certeza. Letra C, resposta.
O texto vai total, os dois textos vão para esse lado de relevância das reivindicações e jogam para o lado de repressão policial. Letra D, ilegalidade das ações sindicais. Em momento algum o texto fala que os dois textos são a favor das reivindicações sindicais e não falam que elas são ilegais. E desqualificação da mão de obra, não tem momento algum falando isso no texto, não tem como marcar a letra B. Qualquer aluno era possível de acertar essa questão sem saber matéria, era só analisar corretamente, fazer a prova de modo correto. E é isso aí. Tranquilaça, é uma questão para você ganhar confiança, ganhar tempo, e só faz isso quem treina o modo de resolução de questão. Se você não treinar, não vai ter sucesso. É muita questão parecida nesse formato e é só aplicar a estratégia aqui, ó. Lê a legenda, lê o título, primeiro lê o comando da questão. Tamo junto? Valeu, aluno!